Muito bom dia. Novamente, muito bom dia. Retomamos aqui o nosso encontro semanal, graças à oportunidade que me concede o Colégio Notarial do Brasil, da Seção do Paraná, desde a época em que, então, o presidia a valiosa Tabeliando Boqueirão, em Curitiba, a doutora Mônica Dallavec. Colégio esse, nesse momento, também presidido pelo muito eminente doutor Renato Lana e por uma junta diretiva a quem eu apresento os meus melhores agradecimentos por esta ocasião de, em plena, quase ia dizendo prisão domiciliar, é melhor utilizar a expressão quarentena, isolamento horizontal, ter a oportunidade de manter pelo menos um contato virtual com os estudiosos e estudantes do direito notarial. Bom, essas nossas reuniões aqui, a cada quinta-feira, têm alternado o tratamento de textos previamente publicados no site do Colégio Notarial do Brasil, da Seção do Paraná, graças à diligente atuação da doutora Mariana Herrera e de sua equipe valiosa, e textos, fim de capítulos do livro Prudência Notarial, que foi editado aqui no Brasil no ano 2012, uma produção muito bonita, já tenho referido isto, muito gratificado por essa circunstância da editorial Quinta, aqui de São Paulo. E, posteriormente, tendo esgotado a edição brasileira, o livro teve uma tiragem em Madrid, uma tradução que se publicou em Madrid pela Dixon de Madrid. Esse livro, embora diga respeito à prudência notarial, seja um livro dedicado ao exame, ou particularmente ao fomento da prudência notarial, é um livro que diz respeito à prudência de um modo geral. Não só sequer a jurídica, mas também a jurídica. Mas a prudência de um modo bastante amplo. E eu, como nós estamos praticamente encerrando o exame do livro, hoje é o capítulo 13º, depois desse só mais um, eu queria voltar à ideia que eu mencionei no início das nossas exposições, até porque há sempre gente nova que me dá o gosto de aparecer aqui nesses nossos encontros, dizer que eu não queria ter escrito esse livro. Durante muito tempo eu resisti à ideia de escrever um livro sobre a prudência. Eu comecei a estudar esse tema da prudência lá por volta do ano 1989, 90, mais exatamente acho que no princípio de 90. Por uma circunstância curiosa, o meu querido, saudosíssimo mestre José Pedro Galvão de Souza havia sido convidado para participar de uma semana de filosofia que se realizou depois na cidade de Buenos Aires, na Bartolomé Mitre, onde estava o prédio da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica de Buenos Aires, antes que a Universidade Católica se trasladasse para Puerto Madeiro. E ele, então, escreveu para a organização do evento, dizendo que queria ir acompanhado de um então, relativamente jovem, seus assistentes, e foi o modo como o Dr. José Pedro me fez debutar em congressos internacionais. Eu apresentei um pequeno trabalho sobre a prudência judicial, eu havia tido algum contato com essa matéria, estava interessado para observar como eu fazia para decidir, como eu deveria fazer para melhor decidir, e fui, então, percorrendo alguns estudos relativos à prudência. Indo a Buenos Aires, nesta mesma ocasião, depois da minha pequena comunicação lá sobre a prudência judicial, texto que acabou sendo publicado aqui no Brasil pela Revista dos Tribunais. Eu preciso até localizar isso novamente, para ver se eu consigo encontrar esse texto. Bom, muito bem, o fato é que, depois disso, alguns
dos presentes, e muito em particular o meu saudoso amigo, depois se tornarei meu amigo, professor Guido Soares Ramos, esses fizeram algumas indicações de leitura complementar para mim. Foi então que eu me aproximei do livro do Piper e, sobretudo, da obra fundamental de Santiago Ramírez. Para mim, a melhor coisa que se escreveu sobre a prudência é o livro de Santiago Ramírez sobre a prudência. Bom, depois de ler tudo isso, de estudar sobre a prudência em obras clássicas, tendo acesso até às fontes primárias, por assim dizer, ou seja, Aristóteles e São Tomás de Aquino, e passando também por estudo disso na escolástica espanhola, ou a segunda escolástica, Domingo de Soto, Soares, Luís de León, etc. É evidente que eu não havia sentido em que eu escrevesse um livro sobre a prudência. Por mais que eu me dedicasse, eu não poderia superar essas obras. E, portanto, eu passei estudando isso durante 20 e tantos anos, era uma leitura predileta, reuni todo o material que eu podia encontrar sobre o assunto e me dediquei a estudar. Quando chega lá por volta do ano 2008, 2009, alguns me pediam, porque eu tratava muito dessa matéria da prudência, sempre que podia em algum evento, alguma coisa que me convidava a fazer uma palestra, pelo menos um pequeno parêntese, eu dava um jeito de falar sobre esse tema da prudência que me parecia central, até hoje me parece central nas atividades, particularmente na atividade jurídica. E quando um tabelião de grande importância, conhecido aqui no cenário nacional e internacional, o doutor Ubiratã Pereira Guimarães, indagou-me da conveniência de escrever um texto para nós estimularmos a doutrina notarial brasileira. Era importante, eu já havia dito a ele mais de uma vez, que me parecia que infelizmente, nós tínhamos grandes tabeliães, grandes doutrinadores no direito notarial, que se estavam desviando do estudo de direito notarial em proveito de outras questões importantes, mas que não eram direito notarial, por exemplo, matéria de direito civil, em virtude da vigência do Código Novo, etc., estavam sendo levados para lá, e que, sobretudo, se nós queríamos ter voz presente na União Internacional do Notariado Latino, parecia-me importante que nós fizéssemos uma obra de doutrina, de ciência, sobre o fato, não sobre questões particulares, mas sobre matéria de caráter universal, não a ciência do particular. Ele concordou comigo e me pediu se eu podia elaborar alguma coisa. Então surge a ideia de escrever sobre a prudência notarial. Eu hesitei um pouco, mas consultei algumas pessoas. Eu me lembro de ter conversado com uns tantos amigos muito, muito graves, muito ponderados. Disse que eu não me sentia à altura para escrever sobre isso, mas que, por outro lado, eu reconhecia que nós no Brasil, teríamos dificuldade de acesso ao livro de Santiago Ramírez. E que, portanto, talvez eu pudesse fazer uma obra de divulgação. E eles acabaram concordando que essa seria uma boa solução, e eu acolhi e escrevi este pequeno livro. Escrevi de maneira muito rápida, é um livro que exigiria maior, agora, algumas retificações, algumas emendas, alguns aprofundamentos de um ou outro ponto, mas que nunca teve a intenção de substituir ou sequer de concorrer ou de agregar algo a estas obras maiúsculas já escritas sobre a matéria da prudência. Enfim, foi algo feito para o leitor brasileiro e para ocupar um espaço na doutrina notarial que poderia chamar a atenção, como de fato chamou, tanto é que o livro foi publicado na Espanha, dos estudiosos do direito notarial estrangeiro. Para isso, penso que o livro cumpriu o seu papel. E vamos ver se fazemos uma segunda edição brasileira, aí corrigindo uma coisa ou outra entre os seus pontos. Hoje o tema de que nós vamos tratar é da consciência moral. Eu queria aqui aproveitar a ocasião para dizer-lhes o seguinte: mais de uma vez isso tem sido repetido, no sentido que nós temos que educar a nossa consciência, torná-la cada vez mais, por assim dizer, delicada, no sentido de que ela deve ter, como é da linguagem atual, uma espécie de sintonia fina.
tal que nós possamos, sem recairmos em escrúpulos, em pequenos obstáculos, como se a palavra escrúpulo significa isso, pedregulhos, né, pequenas pedras, atuarmos com consciência. No caso do notário, aqui particularmente vai dirigida esta pequena obra, nós temos que reencontrar a figura do tabelião de aldeia. Nesse período turbulento que estamos passando, pelo qual estamos passando, desde o aspecto sanitário, aspecto patológico, passando pelo excessivo, manifestamente excessivo, que foi o pânico gerado por noticiários sensacionalistas e que levaram muitas pessoas à depressão, a notícia de que alguns estados da federação, o número de suicídios ultrapassa o número de mortos por insuficiência respiratória, pneumonia, incluso ultrapassa, portanto, o número total, não aqueles que são devidos, de um modo ou outro, à infecção que provoca a Covid-19. Mas deixando tudo isso de lado, sobretudo, me pareceu importante também aqui consignar o relevo da depressão econômica, da turbulência econômica que nós estamos passando. E não deixa de ser, esse é o aspecto positivo, benigno que se há, do ponto de vista moral, de retirar disso, não deixa de ser realmente, eu vou usar a expressão cativante, verificar entre registradores e notários o ressurgimento da figura do jurista de aldeia, particularmente do tabelião de aldeia, de gente que, para manter os seus próprios servidores, seus cooperadores, estão sacrificando-se quase ao limite. E essa gente, no fundo, passa a ser dar um exemplo de conduta que eu poderia mesmo dizer quase heróica nesse momento. Num tempo em que, com todo respeito, até opinativo, enfim, mas com todo respeito a algumas políticas de isolamento total, de bloqueio total, cujos resultados em nenhuma parte do mundo mostram coisa diversa do que se passa com países como a Coreia do Sul, como o Vietnã, que adotaram políticas diversas e cujos resultados foram melhores até do que dos países que encerraram praticamente as suas atividades econômicas ou a prejudicaram bastante. E voltando a esse tema, volto a observar que a atitude quase heróica de tantos tabeliães de aldeia, de registradores, nesse momento, mantendo esses serviços que são essenciais para a vida da sociedade, para pelo menos salvaguardar o mínimo da dinâmica econômica que é necessária para a nossa vida, para a vida política, ou seja, a vida da cidade. Isso se deve, agora vem o ponto a considerar, à boa educação da consciência, a boa formação da consciência. Por assim dizer, lembrando aqui uma frase de Valéry Gottscholl, e assim vamos entrar no nosso tema sobre a consciência moral, foi gente que mostrou que o fundamental na atividade do notário, isso pode também do registrador, que nós quisermos dizer dos juízes, dos promotores que tiveram essa visão, porque nem todos têm, né? Que o fundamental disso é a alma. O notário é, sobretudo, a sua pessoa. O notariado designa-se pela pessoa que o exerce. Como o judiciário é a pessoa que exerce o cargo de juiz. Os registros é a pessoa que exerce o cargo de registrador. O advogado, a pessoa do advogado. E nós só poderemos, em todas as atividades, darmos uma contribuição efetiva para a melhoria dos serviços, para a melhoria da nossa contribuição ao bem comum, na medida em que nós nos fizermos melhor. Em que nós tivermos uma boa formação da nossa consciência moral. É dessa consciência moral, pois, que eu vou falar hoje. Eu peço desculpas por esse dispêndio aqui de um quarto de hora, falando de assuntos gerais, mas que me pareceram necessários para introduzir o nosso tema. Vamos lá. A palavra consciência eu leio aqui, portanto, das páginas, para quem tem o livro, das páginas 85 e seguintes.
palavra consciência apresenta diversos significados. Isso já está em Santo Tomás. Santo Tomás diz isso. Consciência multis modis atiptor, ou seja, consciência tem muitas acepções. Cabendo entre esses significados, entre essas acepções, indicar a existência da consciência psicológica, tanto intelectual quanto sensitiva, que é os sensos comuns. E, em contraste com a consciência psicológica, ou em distinção dela, a consciência moral. Nós vamos tratar da consciência moral, mas antes, uma pequena referência à consciência psicológica. Normalmente, quando falamos em consciência, na linguagem comum, no uso do de consciência, é a consciência psicológica. Ou seja, temos consciência, por exemplo, eu do que estou a falar, os que estão aqui dando-me a honra de assistir a esta pequena exposição, têm consciência do que estão fazendo, temos consciência do que vemos, temos consciência, ou seja, de tudo aquilo que é objeto das nossas captações sensórias, temos consciência dos nossos pensamentos. Muitas vezes nós estamos pensando, porque quando não estamos conversando exteriormente, mantemos conversa interior, e nem sempre somos inteiramente conscientes da conversa interior. Mas de vez em quando paramos para pensar, olha, por que eu estou pensando isso? É frequente que nós façamos aquela regressão, mas por que eu cheguei a esse ponto de pensamento? De onde veio isto? E vamos tomando consciência até intelectualmente de que estamos pensando. Então, todas essas captações dos atos das potências sensitivas, daquilo que é próprio do sujeito cognoscente, dos nossos sentimentos, são elementos de consciência psicológica. Tomamos conhecimento, portanto, dos nossos próprios atos. Mas isso não é a consciência moral de que nós vamos tratar. A consciência moral distingue-se dessa consciência psicológica, digo eu aqui. Porque a consciência psicológica possui uma função meramente especulativa, ou seja, ela simplesmente teoriza, espelha, conhece que está fazendo isso. Toma, portanto, eu ia dizer a palavra consciência, toma consciência, efetivamente, percebe, percepciona que está pensando, que está sentindo, que está com dor, que está tossindo, que está vendo, que está ouvindo, etc. Uma consciência meramente teórica, especulativa, como vem da palavra speculum, espelho. Diversamente, a consciência moral não é essa percepção. Consciência moral não é teórica. Consciência moral é um juízo de natureza prática sobre o bem e o mal. Agora é diferente, ou seja, não é só percepção. A consciência moral julga do bem e do mal. E referíveis ou referidos a uma ação singular. Por que referíveis ou referidos? Porque a consciência pode ser consequente ou antecedente. Então, como é que nós vamos distinguir isso? Ou seja, nós vamos... Hoje mesmo, levantei, acordei cedo, gente velha acorda muito cedo, né? Acordei muito cedo, mas ainda fiquei deitado e aqui é um juízo de consciência antecedente. Bom, o que eu tenho a fazer no dia de hoje? Vamos elaborar um método que eu tenho que fazer. O que é bom, o que é mal. Uma das coisas que eu poderia pensar, vou ficar deitado aqui, hoje eu vou dar um jeito de não dar aquela aula, porque isso elimina que eu tenha que me levantar, tenha que examinar o texto que eu vou considerar, ter que cuidar um pouco de vestir-me adequadamente, ou menos inadequadamente, etc. Por aí afora. Antecedentemente, eu já vejo o bem e o mal, e vou fazendo um juízo sobre isso. E um juízo prático, um juízo, como vamos ver adiante, que vai levar a um império. Uma vez formado o juízo de que o bem seja esse, ou que o mal seja aquele, eu não posso agir diferentemente sob pena de agir contra a minha consciência. Vamos ver, contra a consciência moral. Ou, diversamente, nós todos, de vez em quando, devemos parar de fazer de maneira estruturada, articulada, o exame de consciência. O que é o exame de consciência? É um juízo sobre as ações já praticadas. Eu agi bem? Agi mal? Deveria ter feito assim? Deveria ter feito assado? Nós todos que somos pecadores, no fundo, que examinamos os nossos pecados, mas também devemos examinar os atos praticados, as disposições aos hábitos virtuosos. Nós só podemos crescer articuladamente, sensatamente, nos nossos bons hábitos e tratar de afastar os nossos maus hábitos ou vícios, na medida em que nós tomamos consciência de que eles existem,
tomamos consciência de que os vícios podem ser mudados, de que as virtudes podem ser fomentadas, etc. Isso é o chamado exame de consciência consequente, que se recomenda, façamos de quando em quando, se possível diariamente mais de uma vez, de maneira mais calma, seja, agir bem ou agir mal. Quantas vezes tomamos conselho até para bem decidir com a consciência consequente, consultamos pessoas mais sábias que possam discernir um pouco os nossos chamados discernimento dos espíritos, verificar o que faz bem, o que faz mal, para que nós tenhamos a possibilidade de termos melhor consciência moral, mais facilidade, mais prontidão, mais retidão em extrair, em formular esse juízo de consciência. E o notário é a mesma coisa. A experiência profissional do notário vai, aos poucos, sendo retificada, ou seja, retificar significa ir tornando reto, tornando cada vez mais reto. Nós vamos tornando reto. É aquela retidão que nós precisamos que seja como fiel da balança, intensamente reto, para, a cada dia, sermos melhores naquilo que nós fazemos. Bom, então voltamos aqui. A consciência moral é um ato judicativo prático e não teórico. O que faz a consciência moral? Ela liga uma ciência a um caso. Nota, não é um problema meramente teórico, que eu vou examinar, por exemplo, se é lícito mentir em algum caso, se é lícito furtar para dar aos pobres, se é lícito proteger intensamente ou supostamente a vida hoje, para que daqui a 15 dias não tenhamos o que comer. Então, são questões que nós temos que examinar. Nós são teóricas, meramente teóricas. Mas se eu tenho que tomar a decisão, se eu vou agir em consequência do que estou fazendo, então isto é prático. E aqui é que entra o problema da consciência. Não é um exame teórico, é um exame prático. Em que eu ligo uma ciência, ou seja, eu tenho que necessariamente partir de um dado de caráter universal, nós veremos que há mais de um dado de caráter universal para isso, para chegar a resolver uma situação casuística. Se aqui e agora eu devo fazer isso. Lembra-se? Em posições anteriores eu falei da devolução de uma arma depositada. Exemplo clássico. Ou seja, o depositante entrega uma espada ao depositário, é dever do depositário devolver essa arma. Quando o depositante vai pedir a devolução, o depositário percebe que o depositante está querendo, irado, apanhar essa arma para matar uma outra pessoa. Ele vê que isso é injusto, naquele momento ele resiste. Ou seja, nunca eu não cumpro a ordem de devolução do depósito, porque aqui seria injusto, seria imprudente. Portanto, a consciência moral leva a uma avaliação, quando ela é antecedente, do que se deve fazer aqui e agora, isso é próprio da prudência. E quando ela é consequente, ela examina apenas se agiu bem, para avaliar exatamente as regras da ação. É, pois, uma relação entre um dado conhecimento e uma coisa, ou seja, coisa concreta que vai ter realizado. Por isso se diz cum alio ciência. Por isso daí vem a expressão consciência, ou seja, fazendo um liame ou vinculação entre a ciência, nós veremos que há algo mais que a ciência, mas enfim, a ciência, conhecimento universal e o particular. E isso sempre em ordem a uma determinada ação concreta nesse particular. A consciência moral, portanto, agora não se confunde com a sindérese que nós tratamos na exposição anterior. Por quê? Porque a sindérese é um hábito, ou seja, uma qualidade. Qualidade dos primeiros princípios. Basicamente, ela consiste em um hábito ou uma qualidade que nos permite chegar ao primeiro princípio fundamental, que se resume: agir o bem e evitar o mal. Hábito esse da sindérese, cujo ato próprio, como visto, é o da apreensão imediata dos primeiros princípios da razão prática, ou mais exatamente deste, em que se resumem todos os mais. Agir o bem, evitar o mal. Por sua vez, a consciência moral, além de não ser um hábito, ela não é um hábito, nem é potência, ou seja, não é uma faculdade, não é um poder. É, sim, um ato judicativo, que é um juízo, do tipo sujeito, cópula, predicado. É isso. É um ato que se julga o quê? Você juízo relativo a quê? Relativo à aplicação desses princípios sinderéticos, ou mais exatamente, como nós estamos sumariando, no princípio de agir o bem e evitar o mal, às ações concretas e singulares. Eu quero agir o bem e evitar o mal em tal caso.
Agir o bem e evitar o mal, em qual caso? Agir o bem e evitar o mal, naquele caso. Aí se forma a consciência. Por isso pode falar-se de maneira não estrita, embora, como digo aqui, que a consciência moral é um ato do hábito da sindérise. Isso não é, totalmente exato, está citado num livro muito interessante de Meyer, Hans Meyer, mas é uma expressão figurada. Assim, a consciência moral pressupõe a apreensão dos princípios sinderéticos. E além dessa apreensão do princípio sinderético, que é sempre a premissa maior de qualquer silogismo prático, em que vai encontrar-se a consciência, ela supõe o conhecimento das razões superiores, isso é próprio da sabedoria, relativa às coisas eternas, e o conhecimento das razões inferiores, ou seja, relativamente às coisas temporais. Portanto, aqui é o caso da ciência. E, além disso, algo muito importante que é o conhecimento das circunstâncias singulares de cada caso. Nós vamos ver daqui a pouco a importância da nome, que é uma parte acessória ou anexa da virtude da prudência, para a atividade notarial. Isso significa conhecer as circunstâncias peculiares de cada caso. Isso não há uma fórmula bastante. Por isso que eu tenho dito que essa ideia de tecnificar tudo, de levar tudo para a tecnologia, de eliminar a figura do jurista e converter o notário em mero documentador, não só é uma manifesta destruição, ou desconstrução, se quiser usar essa expressão um pouco mais eufêmica, da ideia do notariado latino, mas torna inútil a tarefa do notário. O documentário pode fazer qualquer pessoa que saiba apertar um botão. Porque o notário, exatamente a função do notário é examinar, esse é o mais importante da função do notário, na prática, é exatamente o Caveri, é examinar as circunstâncias singulares para daí extrair o que é mais prudente fazer. Desse modo, incabível é a chamada hipóstase da consciência, ou seja, converter a consciência em uma faculdade, como se a consciência fosse uma potência lateral à inteligência. Ou seja, teremos inteligência, vontade, apetite irascível, apetite concupiscível e consciência. Não, não é. Não é isso. A consciência é um juízo. Não é uma potência, sequer um hábito. Um autor importante, que foi Marcel Descartes, já me referi a Marcel Descartes várias vezes, um autor belga contemporâneo, disse que a consciência hipostática, ou seja, a existência da hipóstase da consciência, dela existir personificada, é um mito que não resiste ao exame. Não resiste à verificação, não resiste à fantasia. E é um mito que inclina a moral ao subjetivismo, tal que a consciência deixa de ser uma norma subjetiva de agir, ou seja, uma conclusão que parte dos princípios sinderéticos, passa pelas razões eternas, as razões inferiores da ciência, para chegar ao caso e aí examinar a situação do caso, as circunstâncias certas e formar-se, passa a ser exclusiva. Ou seja, eu decido, a minha consciência decide qualquer coisa. Está de acordo com a minha consciência é bastante. Ou seja, é a autonomia inteira da consciência, com que os homens, no fundo, realizam o ato supremo da soberba. Ou seja, em que há um amor desordenado à própria excelência. Dostoiévski disse isso muito bem. Se eu nego a essência de Deus, ou seja, de uma razão superior para as minhas ações, eu próprio me afirmo automaticamente Deus. E pronto, a autonomia exacerbada, subjetivismo. A consciência subjetiva transformada, convertida em norma objetiva de agir. De menor frequência, prossegue o texto, é o dissídio quanto ao caráter prático do ato da consciência moral. Parece que não há dissídio sobre isso. E mais problemática é tratar da relação entre consciência moral e prudência. Aqui realmente é um tema complexo, eu não me aprofundei demasiadamente, isso é um tema interessante, importantíssimo, mas que não convinha considerar aqui no trabalho, porque exigiria páginas densas, páginas e páginas densas, e não era o objetivo do livro. Uma parcela considerável de autores tem afirmado que a consciência é o último juiz da razão prática. É isto mesmo. É o último juiz da razão prática acerca da desonestidade ou honestidade do agir, de um agir concreto.
O último juízo da razão prática acerca da moralidade de um ato concreto. Estou citando aqui dois autores importantíssimos. Victor Catrain, no seu livro Filosofia Moralis in Usum Scholarum, autor importantíssimo, Catrain, que tem também uma belíssima filosofia do direito, e Marcelino Zalba, no seu Theologiae Moralis Compendium. Bom, não sei por que razão desapareceu a minha figura na tela, estou na tela pequenininha lá, mas acho que ainda estou ao vivo. Suponho eu. Vamos ver aqui. Não apareço. Cabe considerar que o último juízo prático conclusivo na esfera cognitiva, porque há uma parte cognitiva e uma parte preceptiva, ou imperativa no silogismo prudencial. O último juízo prático conclusivo na esfera cognitiva do silogismo prudencial implica a eleição dos meios, ou seja, eu concluo qual o fim, quer dizer, que o bem deve ser praticado, o bem deve ser esse, e ao mesmo tempo já isso importa na indicação dos meios que eu devo adotar. A prudência leva a isso. Depois, um juízo que vem depois, ou seja, posterior à deliberação ou conselho, e imediatamente anterior ao ato preceptivo ou de império da razão prática. Existem 12 atos parciais praticados até chegar ao império daquilo que, ou a fase executiva do ato que nós vamos adotar. Claro que isto, dependendo do caso, é extremamente rápido. Imaginemos alguém que tenha que atravessar a rua, não vai ficar partilhando ato por ato, ou seja, toma a decisão muito rapidamente, isso é quase instantâneo, mas há uma fase de deliberação, de conselho, etc., até chegar à parte imperativa, posso atravessar a rua. De modo que o juiz da consciência participa tanto do antecedente maior, que provém da sindérese, quanto das premissas menores da argumentação prática, saber das razões superior e inferior. Isso pode desdobrar-se em inúmeras premissas. Como participa do conselho, que corresponde, como veremos agora, isso é muito importante, à eubulia, à sínese e a gnome, ou gnome. Em latim se fala gnome, em português fala-se normalmente gnome. Mas como é uma expressão que praticamente não se fala em português, porque ninguém usa essa expressão gnome, então é frequente que se fale, quem conhece alguns livros dessa matéria costuma pronunciar em latim gnome. Eubulia, sínese e gnome ou gnome são partes potenciais da virtude da prudência. Portanto, como partes potenciais, são virtudes anexas, ou virtudes distintas. Ou seja, falta alguma coisa a essas virtudes para que elas atinjam a plenitude da prudência. São virtudes secundárias e que nutrem e preparam o processo prudencial. Que é a eubulia? A eubulia é a retidão no conselho ou deliberação. Mas a ação principal da prudência não é o conselho, não é a deliberação, é o império. É o que se deve fazer, é o que manda fazer. E queria contar aqui algo que vai esclarecer bem a diferença entre o conselho e o império, e a prudência. Eu conheci muitas pessoas, muitas, 4 ou 5, olha lá. O que ao longo da vida, para distinguir isso, é bastante, uma quantidade bastante, que se mostravam excelentes em aconselhar, eram muito boas na articulação dos conselhos, portanto, no exercício da eubulia, davam conselhos muito retos, mas na própria ação, o império tinha dificuldades. Eu vi casos extremos, eu não vou mencionar, mas de gente sábia, realmente sábia, que aconselhava muitíssimo bem, mas que, quanto à própria vida, não sabia conduzir. Você já havia quanto à virtude anexa da eubulia, estava bem, quanto ao exercício da prudência, tinha dificuldades. Às vezes, isso, nesse caso que eu acabo de mencionar, era fruto da avançada idade dessa pessoa, que foi um grande amigo, e que tinha essa
essa distinção. Ou seja, era bom para aconselhar, mas não era bom ao tomar a própria ação. Faltava alguma coisa para a concretude da sua virtude de prudência. Que é a sínese? A sínese é o bom e realista sentido moral que julga segundo o que acontece ordinariamente. Ou seja, a sínese é a virtude anexa à prudência, que considera aquilo que é o prelunque atidit, ou seja, aquilo que frequentemente acontece, e vai decidindo de acordo com o que frequentemente acontece. Se tem uma boa experiência, o notário com uma boa experiência sabe o que normalmente acontece quando se faz isto ou aquilo. Sabe os resultados. Então, atua por sínese, nesse sentido, indicando, bom, vamos fazer isso porque isso é o que quase sempre acontece. Vamos fazer aquilo que aquilo quase sempre acontece. Esse é o juízo da sínese, que considera a reiteração ou repetição de acontecimentos como algo que realmente ensina a conduta, ou seja, regula condutas futuras. E, finalmente, a virtude da gnome, ou gnome, que é o senso do excepcional, o senso do exceptivo. Essa é a virtude, talvez a virtude anexa por excelência do notário. Porque o notário vai efetivamente recolher ao lado da sínese, mas a sínese é uma coisa que não vai, da qual não vai resultar grandes problemas se ele tiver a virtude da sínese, porque raramente haverá circunstâncias singulares, excepcionais do que é o que normalmente ocorre, né? Com frequência ocorre. Mas exatamente o bom notário é aquele que tem a virtude da gnome, ou gnome, ou seja, que vê lá à frente, em virtude de uma circunstância singular, determinados riscos. Então, a vista da circunstância singular sugere algo que vai, de algum modo, contrariar a sínese, porque a circunstância singular está afastando o caso concreto, o quadro sob exame, daquilo que é o normal das coisas. Por isso, eu digo aqui que é o juízo das coisas que raramente ocorrem. Quod ou que raro attidunt, ou quod raro attidunt. O caráter secundário dessas virtudes anexas põe-se às claras, como eu acabo de falar, em relação à bulia, quando se vê impossíveis de fato casos em que se tem um bom conselho, a bulia, sem reto juízo posterior da sínese, ou tem a sínese sem que nas coisas extraordinárias se profira reto o juízo da gnome. Eu tenho visto frequentemente isso, pessoas que decidem na normalidade das coisas muito bem, mas quando há uma circunstância singular, uma circunstância que raramente ocorre, tem grave dificuldade para decidir. E muitas vezes ficam paralisadas, não conseguem decidir em vista da emergência de uma situação extraordinária. Bom, e daí significa a paralisação do ato preceptivo da prudência, ou seja, o ato de império da prudência. Ora, prossigo eu aqui no texto, já quase encerrando. A consciência pode aconselhar sobre um ato ainda não realizado, já vimos isso, consciência antecedente, ou julgar um ato praticado, consciência consequente. Tratando-se da consciência antecedente, ela corresponde às três partes potenciais da prudência. Eubulia, ministrando o conselho, que pode ser pessoal ou pode ser mediante consulta a alguém que possa orientar-nos. Eu, outro dia, falava da importância que sempre se deu à chamada direção espiritual. É preciso se encontre, muitas vezes, um bom diretor de espírito que possa nos indicar o que fazer. E o que é interessante é o seguinte, às vezes esse diretor, ainda que com boa intenção, aconselha mal. Mas as pessoas de boa fé, e que estejam com integridade da sua alma, ainda quando recebem maus conselhos, sabem avaliar a direção a tomar, depois de visto conselho. A grande vantagem de tomar conselho é que também nós expomos exteriormente aquilo que está muitas vezes em um turbilhão dentro da alma, em tumulto dentro da alma, e quando falamos isso para outra pessoa, quando exteriorizamos isto, vemos com mais clareza, colocamos efetivamente como objeto, ou seja, algo que está à frente.
E, portanto, vemos com clareza. E, às vezes, recebemos o conselho e percebemos que o conselho não se ajusta bem, não se molda bem aquilo que estamos querendo fazer. Mas mostra, com essa deficiência mesmo do conselho, aquilo que é o melhor caminho a adotar. Então, tomar conselho muitas vezes é bom, ainda que o conselho não seja o melhor. Bom, o ideal, claro, é buscar um conselheiro espiritual que saiba efetivamente aconselhar, né, o melhor possível. Ao passo que, cuidando-se de examinar e judicar um ato já realizado, a consciência consequente equivale só aos juízes da sínese ou da gnome. Claro, da gnome. Não é possível que nós peçamos conselho sobre ato já realizado. O conselho é sempre para ato a realizar. E com isso nós terminamos aqui esta matéria da consciência moral, definindo o que é a consciência moral, e vamos já nos preparar para o último tema, que deve ser daqui a 15 dias, que diz respeito ao discurso prudencial próprio dos notários, como se forma o raciocínio próprio dos notários. Eu penso que essa é um estudo de natureza teórica sobre a atividade notarial. Mas os notários, que são dotados de experiência prática relevante na sua função, seguramente saberão extrair dessa teorização que faz alguém que está, enfim, fora da função. Eu não sou um notário, não tenho experiência própria do notário, sequer tenho competência para isso, mas saberão extrair esses notários elementos de relevo para observar aquilo que eles mesmos fazem. E seguramente alguns pilares para, no momento em que anda muito na moda o politicamente correto, a redução economicista da vida, em que tudo deve visar o lucro, as vantagens econômicas, financeiras, o momento em que se passa do bom uso da técnica. A técnica é muito importante, ela é relevante, etc. Mas há um bom uso, um mau uso da técnica. A técnica é boa, mas é para ser bem utilizada. No momento que se passa do bom uso da técnica para um regime de tecnocracia, tecnolatria, muitas vezes, manter rígida a consciência. Me disse aqui estou vendo agora a doutora Vanusa que estava sem som. Espero que não foi só ela que disse. Bom, Deus queira que tenha ouvido. Só faltava eu ter falado aqui horas sem ter sido ouvido. Alguém me diga aí se eu perdi mesmo uma hora de exposição aqui sem ser ouvido, por favor. Acho que não. Cláudia Rosa falou que ciência é decepcional. Então foi ouvido. Enfim, voltando aqui, aí saberão estes grandes notários extrair o que é útil também para a atividade prática. Não é? Muito obrigado, doutora Mônica. Bom, deixe-me cumprimentar aqui a todos aqueles que eu vejo. Nem todos eu consigo receber aqui na página. Na semana passada, deixei de saudar aqui o doutor Renato Lana, porque só me apareceu o comentário dele tempos depois que eu havia desligado. Então, de antemão, eu peço desculpas àqueles que presentes aqui na aula e que tenham feito comentários, não sejam objeto da minha saudação. Renovo minha saudação à doutora Mônica, estimadíssima amiga. A Laura Porto, outra estimada amiga, muito obrigado. Doutor Nelson de Souza Pinto Neto, minhas saudações. Doutora Hélia Maria Fajardo, igualmente. Prezada professora Vanusa, muito bom dia. Doutora Mônica, obrigado. Aqui está a indicação da Lepanto Editorial, onde se encontram alguns dos livros que eu publiquei, não é? O Registro de Registros e o Notas sobre Notas, bem como depois a doutora Mônica indica também a Amazon, em que esses livros se encontram também à venda. Cumprimento aqui o pessoal do Cartório Roça Grande, doutor Fausto Mota, que sempre me dá o gosto de aparecer nessas aulas, doutor Leandro Bertoncello, doutor Edmar Schmitz, que fala aqui em espanhol, buenas. Doutora Maria Isabel Dipp, peço que transmita um abraço ao Joaquim. Aqui está o doutor Renato, mencionei o doutor Renato Lana, está aqui. Bom dia, doutor Renato, agora estou saudando ao vivo. Doutora Núria Fabres, grande nome da
do nosso Rio Grande do Sul. Faz tempo que não vou a Porto Alegre, tenho saudade de Porto Alegre, bons amigos aí no Rio Grande do Sul. Doutor Hilário Lula, doutor Jefferson Canachiro, a estimadíssima Cláudia Rosa, doutor Isaac Padilha e doutora Mariana Herrera, a quem eu mencionei no início da aula. Muito obrigado, doutor Vitor Frade Lauren. Muito obrigado, eu agradeço a sua gentil manifestação, generosa. Doutor Lucas também, meu agradecimento. E, por fim, sim, encerramos a aula de hoje. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos novamente para concluir aí o Prudência Notarial. E vamos cogitar aí de ver, doutor Natan Pimenta, muito obrigado, cogitar de ver como prosseguimos, porque as aulas são de 15 em 15 dias. Vamos ver se será possível estabelecer algum outro tipo de aula no interregno, para nós, algum livro, alguma coisa. Eu estava pensando em que nós poderíamos, talvez, nos dedicar a alguma leitura, alguma exposição de algum livro de Valete Goetschop. A dificuldade é que os textos não são fáceis de encontrar-se para acompanhar com leitura, e são textos muito densos, então não sei se conviria ou não. Vamos pensar isto nos próximos dias, temos aí uns 15, 20 dias ainda para pensar sobre isso. Bom, novamente, muito obrigado ao Colégio Notarial do Brasil, da Seção do Paraná, por me permitir esse encontro magnífico. Doutora Grace Alves, bom dia, com estudiosos e estudantes do direito notarial brasileiro. E desejo a todos uma boa semana e que Deus e Sua Mãe Santíssima nos guardem e nos defendam também da peste pelo coronavírus, além da peste da nossa derrocada econômica. Muito obrigado.